Boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder compartilhar deste momento com vocês. Agradecer a Ordem dos Advogados aqui da Subseção de União da Vitória, que nos cede este espaço. Eu, como magistrado, há 26 anos na magistratura, tenho grandes amigos advogados, então a gente só pode agradecer a esse espaço que é cedido, o convite aqui da URI, para que possamos estar aqui mais uma vez na conferência da Federação Espírita do Paraná, cujo evento já é um marco nacional e diríamos até internacional. E eu gosto sempre de registrar as cidades onde eu passei, e eu estava dando uma olhada nas minhas anotações e pude ver que eu participei da conferência quando celebrou 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, 10 anos se passaram e aqui estamos nós celebrando 160 anos dessa obra extraordinária, conforme veremos, e esperamos voltar nos 170 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, se Deus nos permitir. Para começar as nossas reflexões, eu gostaria de trazer uma lição da nobre benfeitora Amélia Rodrigues. Pessoalmente, gosto muito das histórias, das narrativas desse espírito que vem se utilizando da mediunidade de Divaldo Franco. São 10 obras aproximadamente, e recentemente fiquei sabendo através do próprio Divaldo que está vindo a 11ª obra de Amélia Rodrigues. E ele é muito alegre, muito feliz, aí na iminência de completar 97 anos de idade, feliz por poder ser porta-voz mais uma vez da espiritualidade superior, em especial de Amélia Rodrigues, que descreve para nós o Evangelho de uma forma tão bela, tão poética, que realmente nos toca a alma. A obra que eu estou usando, A Mensagem do Amor Imortal, onde ela traz um diálogo muito interessante entre Jesus e uma personalidade, Bartolomeu ben Eleazar. E o contexto é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, para nós, representa um daqueles momentos ápice do Evangelho, onde Jesus pôde ali estabelecer os conceitos, os requisitos, os critérios para a verdadeira felicidade da criatura humana. Gandhi teve a oportunidade de dizer que se nós perdêssemos todas as obras sacras, todos os livros sagrados, mas pudéssemos manter o Sermão do Monte, a humanidade não estaria perdida. E Gandhi não era cristão, mas ele pôde se comover com o Sermão do Monte. Aliás, já aproveitando para parabenizar o Evangelho segundo o Espiritismo, eu estava dando uma olhada, são 28 capítulos. Dos 28 capítulos da obra, ali pelo menos 60%, 15 capítulos, os títulos são tirados do Sermão do Monte. Então, tu vê que Kardec pôde se inspirar no Sermão do Monte para poder construir essa obra extraordinária. E Amélia Rodrigues diz que logo após o Sermão do Monte, no dia seguinte, no entardecer, Jesus foi procurado por Bartolomeu ben Eleazar. Como era de costume, Jesus sempre recebia as pessoas com muita ternura, com muito respeito e com muita cordialidade, que aliás deve servir de inspiração para nós. Existe uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo chamada afabilidade e doçura, e nós devemos sempre, ao estar dialogando, acolhendo as pessoas, sempre devemos externar essa nossa afabilidade e doçura, como Jesus sempre fazia. Ali estava o personagem citado, e ele diz a Jesus o seguinte: diz, ontem ouvi o teu sermão, eu procuro seguir as diretrizes dos mandamentos judaicos, procuro refletir muito sobre o sentido da vida, e eu posso aqui afirmar que as suas palavras me comoveram, as suas palavras tocaram a minha alma. Aqui estou
para tirar algumas dúvidas, se você me permitir, porque trago algumas aflições, algumas inquietudes ainda a respeito da temática que você pôde desenvolver ontem. E ele diz assim: eu gostaria de saber quais são os verdadeiros inimigos da criatura humana. Gostaria de saber também aonde o homem vai travar esta batalha contra esses inimigos e quais são as armas que nós devemos dispor para vencer esses terríveis inimigos. Então vemos que Bartolomeu levou até Jesus 3 questões: os inimigos, quais são os nossos inimigos, aonde é o campo de batalha e quais são as armas que nós devemos dispor. Naturalmente que ali o personagem, ele pôde trazer inquietações de ordem material, mas que no fundo trazia questões de ordem espiritual. O povo judeu era um povo que estava naquela época, naquele contexto, escravizado por Roma, havia sido também escravizado no Egito. Então vejamos que essas imagens passavam pela mente dos judeus: inimigos, batalha e armas. E Jesus, naturalmente entendendo a importância da pergunta, embora a forma e o contexto como ele foi proposto, Jesus vai responder a ele dizendo assim: Bartolomeu, na verdade, os inimigos da criatura humana não estão, como muitos pensam, no seu exterior. Os inimigos da criatura humana, os seus reais adversários, estão na intimidade, no íntimo do ser, e ali trabalham pela sua infelicidade, mascarando-se e escondendo-se. E a batalha vai se dar no campo da consciência. No campo da consciência. E as armas que nós devemos dispor são as armas da caridade, da compaixão e do entendimento fraternal. E ali Jesus encerra o diálogo e certamente Bartolomeu saiu muito reflexivo em torno dessa valiosa conversa com Jesus, este Espírito puro, este governador espiritual da terra. Sem dúvida alguma, o Sermão do Monte tem sido para nós esse roteiro de inspiração. Sem dúvida alguma, como disse Jesus, os inimigos estão dentro de nós. E o principal deles, diz Jesus a ele, o egoísmo, que do egoísmo surgem os demais adversários: o ódio, o ressentimento, a inveja, as ambições. Em O Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais já haviam tratado dessa questão, dizendo que o egoísmo é o vício moral mais radical, mais grave, e que dele se derivam todos os demais males da criatura humana. Paulo de Tarso também, após, já havia dito que o homem, a criatura humana, deveria estabelecer o bom combate no íntimo do ser. E que as armas que Jesus sempre nos ensinou são as armas que se defluem do amor. E aí está este canto de Jesus, há 2000 anos, ecoando em nossas almas. E passaram-se 2000 anos e a mensagem de Jesus atual continua ecoando. Aliás, nós gostaríamos de compartilhar um texto, por isso até nós sempre usamos o tablet, porque algumas frases são muito significativas para o nosso raciocínio. Eu gostaria de compartilhar um texto da Revista Espírita que nos fala desta distância, desta dificuldade da criatura humana em se cristianizar. O canto do Cristo aí está, e há uma dificuldade imensa da criatura humana de se identificar com a mensagem, de entender a mensagem no seu alcance profundo, no seu alcance espiritual. Na Revista Espírita de fevereiro de 1860, nós vamos encontrar uma mensagem que diz assim, o título da mensagem é bem sugestivo, chama Os Sinos. Por que sinos? Porque tradicionalmente as igrejas, alguns templos religiosos, usam os sinos, né? A balada do sino, como um chamamento, uma advertência, um despertamento para a comunidade local, né? Normalmente quando estão acontecendo eventos importantes para aquela comunidade religiosa. Então os sinos simbolizam para nós esta fala, esta mensagem do Cristo.
E a mensagem diz assim: é que tal som do sino é uma tradução da palavra do Cristo, que vibra no ar há 18 séculos. É a voz da esperança. Eles mataram o Cristo, mas não a ideia. Não sejais cegos, vós a quem Deus mostra a luz. É o Espiritismo que vos permite levantar a ponta do véu que cobre o vosso passado. Então veja a mensagem, há várias mensagens na Revista Espírita nesse mesmo sentido, nessa mesma toada, falando quanto a humanidade, de uma maneira geral, vem se distanciando das lições de Jesus. Nós vemos um materialismo vivencial imenso nos dias atuais. Camilo, o benfeitor do Raul, usa essa expressão, materialismo vivencial. O que significa? Não é aquele materialismo acadêmico, clássico, quando a pessoa não acredita na alma, não acredita em Deus, acha que a vida é apenas a vida biológica. Nasce, surge com o nascimento ou com a concepção para alguns e acaba com a morte. Não é esse materialismo, é o materialismo do indivíduo que acredita em Deus, acredita na alma, tem uma referência religiosa em sua vida, mas o seu cotidiano, o seu dia a dia, os seus ideais, as suas escolhas são principalmente de ordem material. Então vai se distanciando. Divaldo Franco, que citamos agora há pouco, em algumas de suas falas, ele faz este alerta e ele chega a estimar, possivelmente porque ouviu da espiritualidade, porque é muito difícil para um encarnado mensurar isso, dizendo que 80% da humanidade está em estado de consciência de sono. Consciência de sono. Consciência de sono para quê? Para a mensagem do Cristo, que vibra no ar há 18 séculos. Então, se nós fizermos uma análise da história do Cristo para cá, uma síntese bem rápida, nós vamos perceber que nós fomos pouco a pouco, de uma maneira geral, nos distanciando da moral cristã. Que a moral cristã para nós espíritas é a moral mais excelente, exuberante, pura. Por quê? Porque partiu de Jesus, um espírito puro. E como está na obra Ave Cristo de Emmanuel, eles dizem assim, que quando Jesus encarnou na terra, o céu se aproximou da humanidade, porque não há espírito maior do que o Cristo, que soube decifrar para nós o pensamento divino. Então, naturalmente que a moral espírita é a moral cristã. Mas nós fomos nos distanciando. E isso é tão fácil de ver, para quem gosta, e nós recomendamos a leitura dos romances, chamados romances históricos de Emmanuel. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, podemos colocar Paulo e Estevão, porque são essas obras, que, especialmente aquelas, tirando a Renúncia, que foi 16 séculos depois, mas o ambiente das demais obras foram muito próximas de Jesus. Paulo e Estevão mais próxima, depois 50 anos depois, há 2000 anos, 50 anos depois, que nos mostram pessoas, personagens que traziam a moral cristã, um amor ao cristianismo, um amor ao Cristo que nos contamina, que nos influencia. Quando nós começamos a ler a obra, e a obra as obras narram a trajetória espiritual de Emmanuel, mas não só com Emmanuel, nós vamos nos identificando com os outros personagens, com Lívia, com Quinto Varro, com o irmão Corvino, Rufus, Alcione na obra Renúncia, e não só esses que se destacam na obra, mas outros personagens que passam ali rapidamente nas páginas do livro, que tinham um amor, que viviam a moral cristã de tal forma que eram capazes de dar a vida em nome do Cristo. Estima-se que até o século IV, 1 milhão de pessoas deram a vida em nome da causa cristã. Hoje em dia não se pede mais isso para nós. Ninguém vai aqui pregar que nós temos que dar a vida física pela cristã. Mas o dar a vida tem um outro sentido. Significa morrer um pouco por dia. O que significa isso? Viver a moral cristã todo dia.
E às vezes no mundo onde 80% está em consciência de sono, aqueles que se esforçam por viver esta moral acabam muitas vezes sendo incompreendidos pelos outros, são desdenhados, são muitas vezes injuriados, perseguidos, afastados do convívio, e muitas vezes nós vamos sofrendo isto. Isto é um morrer um pouco por dia, em que pese o que acontece à nossa volta, nós vamos mantendo a fidelidade. Então, à medida que nós fomos nos afastando cronológica e espiritualmente de Jesus, a humanidade foi se distanciando, foi desdenhando esta moral cristã. A moral cristã, por falha nossa, foi perdendo o vigor, o alcance e a plenitude. Tanto que o espírito Viana de Carvalho, na obra Espiritismo e Vida, ele traz uma mensagem assim muito interessante chamada A Decadência da Ética, onde ele faz essa análise. Ele diz assim: a mensagem cristã começou a enfraquecer, a perder o seu brilho, ali mais ou menos a partir do século IV, onde se inicia, ali século IV, V, a Idade Média, 1000 anos de atraso moral para a humanidade. Ele diz assim: os cristãos passaram de perseguidos a perseguidores. Enquanto perseguidos, as lutas, a perseguição, isto alimentava a fé dos cristãos. Quando passaram de perseguidores a perseguidores, a fé foi se fragilizando. E aí surge aquela história que nós conhecemos das cruzadas, das inquisições, que não é crítica a uma determinada religião, é uma crítica histórica e espiritual à humanidade, a nós. À luz da doutrina espírita, da reencarnação, será que nós podemos afirmar que nós não estávamos naquele contexto e não trabalhamos pela distorção, pelo enfraquecimento do pensamento cristão? Então é uma análise histórica. Diz Viana de Carvalho: além de perseguidores, os homens religiosos passaram a habitar os monastérios, se isolaram da sociedade, porque acreditavam que a sociedade era pecaminosa, imunda. Então eles se afastavam da sociedade e iam viver isolados de tudo, inclusive do sofrimento, da dor da criatura humana, e viviam literalmente o jejum e a oração. E o jejum e a oração que Jesus propõe não é este jejum do alimento e esta oração apenas onde nós ficamos isolados de tudo e de todos. É a oração que nos conecta com o alto, para que possamos viver conectado com o divino no dia a dia, na relação pessoal, no convívio com os outros. Então vejo que a mensagem cristã foi se enfraquecendo, e naturalmente que este canto do Cristo se enfraquecendo, naturalmente que o materialismo vai ganhando, a incredulidade, a descrença, o materialismo vai ganhando canto. À medida que o trigo vai deixando de nascer, de crescer, o joio vai ocupando o espaço. E ali o materialismo foi tomando conta, a ponto de, falando do contexto histórico e espiritual da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, a ponto de, naquele século XIX, nós estarmos vivendo praticamente o auge do materialismo. Quem já ouviu Divaldo Franco fazendo palestras sobre isso, lembra? Deus foi expulso do solo francês. Era um período de um existencialismo e de um utilitarismo enorme. Schopenhauer, Sartre, Nietzsche, trazendo aquela doutrina: seja feliz hoje, seja feliz a qualquer custo, goze, aproveite a vida, porque a vida é breve. Esse pensamento que ganhou uma dimensão imensa no século XIX e está até hoje, conforme falamos, no século XXI, não caiu de paraquedas no século XIX. Isso foi sendo construído ao longo destes séculos, com o enfraquecimento da mensagem cristã e o crescimento da descrença e do individualismo, do egoísmo, o inimigo principal da criatura humana, que está no imo do ser. Foi ganhando campo. Então era necessária a vinda da doutrina espírita para restaurar as verdades evangélicas. Quando a doutrina chega, era com essa missão de realmente trazer a lição de Jesus para nós. E a obra
o Evangelho segundo o Espiritismo tinha esta tarefa, esta missão especial de tocar direta e profundamente na moral cristã. Por isso Kardec, na introdução da obra, aliás, a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui a maioria, se não todos devem saber, né? Foi lançado em 1864, é o desdobramento da terceira parte do Livro dos Espíritos, as Leis Morais. Foi o seu primeiro nome, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, na segunda edição, já mudou de nome por inspiração de amigos do Senhor Didier e da espiritualidade, já adotando o nome oficial, Evangelho segundo o Espiritismo, e depois viria a edição definitiva, onde nós vamos encontrar na introdução Kardec falando o objetivo da obra é tocar na moral cristã, no ensino moral de Jesus. Ele vai dizer, não vamos falar e questionar aqui as profecias, os dogmas, os milagres, os atos comuns da vida de Jesus. O objetivo desta obra é tocar no ensino moral. Mas a obra é tão extraordinária que não é uma obra de apenas recomendação moral. Se eu fosse, já era de grande valia, mas não se limitou a isso. Não é uma obra que está apenas recomendando o amor, recomendando o perdão, recomendando as armas que nós devemos dispor para a nossa iluminação espiritual, a solidariedade, o amor, a fraternidade. Não, é uma obra que vai buscar o sentido espiritual, vai nos explicar o porquê nós devemos viver a moral cristã. Cada virtude, cada lição, cada capítulo da obra está conectada com os pontos fundamentais da doutrina espírita: reencarnação, imortalidade da alma, intercâmbio espiritual, lei do progresso, lei de causa e efeito, porque daí a obra vai tocando o nosso coração e vai tocando a nossa mente, conforme nós vamos falar, a fé raciocinada, conforme está no frontispício da obra, né? Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, porque vínhamos daquele pensamento que nós devemos amar para agradar a Deus, devemos perdoar para agradar a Deus, devemos fazer o bem ao próximo para ir ao céu e desfrutar da beatitude e do descanso eterno. Trazemos isso no nosso inconsciente coletivo. E a doutrina espírita, portanto, cuidaria da moral cristã explicando para nós o porquê nós devemos amar. Por que dispor destas armas, conforme o diálogo que nós citamos? Não é para agradar Deus. Deus não precisa ser bajulado. Na verdade, estas virtudes existem, estão aí, trazemos em potencial dentro de nós para que possamos nos iluminar, para que possamos desabrochar os valores divinos, para que possamos alcançar a plenitude, a felicidade a que todos nós estamos destinados. Então não é para agradar a Deus, é porque faz parte do nosso processo de evolução, porque vem ao encontro da finalidade da criação divina, que ao criar cada um de nós, filhos da luz, dotou-nos com este potencial para que pudéssemos atingir o estágio de espíritos superiores e espíritos puros. Então, nós vamos entendendo agora, e Kardec trabalha muito bem isso. Porque lá ele vai falar por que perdoar, por que amar, tudo conectado. Por isso que depois que a obra foi lançada, nós vamos encontrar na Revista Espírita de dezembro de 1864 uma preciosidade. Uma preciosidade. Porque é uma comunicação espiritual do Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade é Jesus. E ele vai falar da obra. A obra, ele vai dizer assim: um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos vim trazer a palavra de Deus, que foi esquecida. A incredulidade e o materialismo vieram abafar o bom grão. Então vejam só, o próprio Cristo falando da obra, que ele naturalmente ajudou, né? Como este espírito responsável maior pela vinda do Espiritismo, ele foi também o construtor maior desta obra. Porque quando Kardec
reencarna com a missão de ser o codificador do Espiritismo, já estava programado as 5 obras da codificação. Não temos dúvida nenhuma. Na Revista Espírita nós notamos que, embora Kardec tivesse abalos de saúde, problemas de saúde, os espíritos superiores estavam ali ajudando ele a conservar a saúde e o orientando para que também pelas suas atitudes mantivesse a saúde, porque ainda muitas coisas teriam que vir. As obras, as 5 obras da codificação e a obra Evangelho segundo o Espiritismo, repito, representa para nós este contato, este ponto direto com a moral cristã. Nós vimos no vídeo que foi exibido no início ali, que é uma luz mais brilhante, que vem clarear a vossa marcha. A obra é tão extraordinária que a sua própria feitura, a sua própria confecção foi feita de forma especial, porque Allan Kardec ali falou do retiro, teve que se retirar para Saint Adresse e também para Ville Segur, conforme nós encontramos em obras póstumas. Aliás, os espíritos recomendaram a ele. Para esta obra, há necessidade de recolhimento. Kardec não comenta com ninguém. E ele vai fazer o retiro inicial em Saint Adresse, até para cuidar da própria saúde. E era um local bonito, a gente viu a imagem ali. Não sei se vocês sabem, Monet pintou Saint Adresse. Ele visitou 4 anos depois, em 1867, e pintou ali a orla, a praia da região da Normandia, os jardins. E eu, nesta semana em especial, me conectando, mergulhando nessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que sentir um pouco esta ambiência. Então olhei os quadros de Monet, que estão à disposição na internet, a ambiência, o retiro de Kardec, porque Kardec, ao se retirar, ele levou dezenas de comunicações espirituais que ele havia recebido na Sociedade de Paris, através de outros grupos mediúnicos, e ele separou as mensagens que falavam de moral cristã. E aí ele se retira para poder selecionar, tanto que algumas das mensagens que estão em O Evangelho segundo o Espiritismo já haviam sido publicadas em primeira mão na própria Revista Espírita, que não é apenas isso, mas também é e foi um laboratório das obras fundamentais. Então, muitas lições estavam lá publicadas. Kardec leva, organiza, e a gente vê essa obra extraordinária. Depois ele vai para Segur, dar continuidade a este isolamento. Ninguém sabia. Quando ele estava em Segur, uma senhorita V, o visita em Paris, ele não estava lá. Estava a Amélie. Nem a Amélie sabia do que se tratava esse trabalho de Kardec. A senhorita V foi, onde está Kardec? Viajou, está agora em Segur. E sabendo que a senhorita V tinha uma mediunidade, uma clarividência grandiosa, a instigou a ver o que acontecia com o seu marido à distância. E ela vai se concentrar, vai ver um ambiente espiritual em torno da obra Evangelho segundo o Espiritismo. Vejo muitos espíritos iluminados em torno de Kardec. Um deles se destaca por ser uma luminosidade maior. Quem era? O Espírito de Verdade. E aí a Amélie pergunta para ela, você consegue identificar qual a natureza do trabalho, o que ele está fazendo lá? Ela se concentra e ali diz que um espírito estava com uma obra de grandes proporções. Ela se aproxima com a visão à distância e pôde ver que era a obra O Evangelho. Então, quando a gente passa a olhar todos esses detalhes, nós vamos ver, sem dúvida alguma, a grandeza, como esta obra é especial. A obra, segundo algumas estatísticas, a obra mais lida pelos espíritas, mais lidas, e pelos simpatizantes da doutrina espírita. É uma obra que nós usamos, a pessoa aparece na casa espírita aflita, atormentada, que obra normalmente nós presenteamos? O Evangelho segundo o Espiritismo. Leia o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o capítulo 6, o Cristo Consolador, é um bálsamo para quem está passando pelos infortúnios, pelas dificuldades. Ontem nós citamos uma frase, lá em Foz do Iguaçu, do Ivan de Albuquerque Espírito, pela mediunidade do Raul, obra Caminhos para o Amor e a Paz, onde ele tem um capítulo específico onde
enaltece a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Um texto e 2 poesias. Infelizmente eu saí do hotel, acabei de esqueci de trazer a obra, porque eu ia ler uma das poesias, onde ele homenageia a obra. Mas ali ontem ele fala, num dado momento, que é uma obra que não é apenas para ser lida ao acaso, porque muitos de nós espíritas usamos o Evangelho segundo o Espiritismo apenas para abrir assim ao acaso, no Evangelho no lar, livro de cabeceira. Não pode fazer? Pode, mas nós temos que estudar a obra, estudar na sequência, né? Não apenas ficar abrindo ao acaso, temos que estudar, diz Ivan de Albuquerque, através de acuradas meditações. E ele diz nesta obra que eu citei, Caminhos para o Amor e a Paz, esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é portanto um material luminoso, sempre de comovente atualidade, a permitir-nos a manutenção do autorrespeito, do auto-amor, o que nos facilita o respeito e o amor aos outros. É um guia, um verdadeiro vademecum que nos orienta quanto aos passos a serem dados na Terra, auxiliando-nos na aplicação das metodologias mais nobres, condizentes com a vivência de Jesus Cristo. Atual. Todas as virtudes estão lá, é um chamamento, é o sino que ecoa. Cada lição é o sino, a mensagem do Cristo ecoando em nossas almas. Mesmo aquela lição, o duelo, é atual. Vai falar, hoje não tem mais duelo, aqueles duelos antigamente que um desafiava o outro, sacava a arma, dava passos, um de costa para o outro, e quem fosse mais ágil, matava. Mesmo esta lição a respeito do duelo é atual, porque hoje em dia, se nós não temos mais esse tipo de duelo, nós temos o duelo de ideias, o duelo de vibrações, de pensamentos, e temos que tomar cuidado, porque às vezes entramos nessas faixas de sintonia inferiores, adoecemos, nos perturbamos, por conta desses duelos de ideias, né? Essas polarizações que vemos hoje em vários campos da vida. Existem então esses duelos mentais, psíquicos, vibratórios, que também nos adoecem, um vademecum, né? E qual a melhor forma de nós homenagearmos a obra, e eu tenho feito isso, é uma metodologia pessoal, se não trazermos um item, uma lição da obra, para fazermos uma rápida reflexão. E eu selecionei, conforme o título da palestra, o capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas. E ali nós temos a fé, mãe da esperança e da caridade. E também uma lição chamada Fé Divina e a Fé Humana. Tão necessária. Aproveitando aquela conversa de Bartolomeu com Jesus, também são as armas que nós necessitamos para a nossa plenitude, para nos manter na faixa de equilíbrio e de serenidade, nesses dias ainda de transição planetária, nesses dias ainda difíceis que vivemos aqui na Terra. Paulo de Tarso sempre recomendava, e na sua primeira carta aos Coríntios, ele vai falar da fé, da esperança e da caridade. E a maior das três, a caridade. E nós vamos entender o porquê que ele diz isso, porque na verdade a caridade, poderíamos dizer, é o coroamento da fé e da esperança, é o fruto da fé e da esperança, é o fruto visível da fé e da esperança, é uma consequência natural de quem maneja, de quem busca a fé, que é a mãe da esperança e a mãe da caridade. E quando nós falamos da fé, um espírito se destaca ao falar muito da fé, que é o espírito Joana de Ângeles, na obra, em especial, Iluminação Interior, onde ela vai falar sobre a fé. E aqui é interessante porque ela vai falar da fé em vários aspectos. E nós podemos aqui somar com as lições do Evangelho segundo o Espiritismo que citamos sobre a fé. Nós podemos aqui desenvolver a fé humana, a fé religiosa e a fé divina, conforme propôs Kardec. E nós poderíamos dizer que nesses dias atuais, talvez, a nossa fé tem sido testada diariamente. Diariamente. A nossa fé em Deus, a nossa fé no próximo, na criatura humana, no indivíduo, no irmão de caminhada, no amigo, no parente, no colega de trabalho, e a fé em nós próprios. São dias realmente difíceis e definidores esses que estamos vivendo.
sendo testadas a todo momento. Acabamos de sair de uma pandemia. Quantas pessoas não desanimaram e muitas vezes não tiveram a fé abalada diante da epidemia, da pandemia, da Covid. Naquele momento grave, quando tudo fechou, vi algumas pessoas lamentarem, mas aonde está Deus? Porque Deus permite estas coisas. Outras tiraram lições espirituais da Covid. Outros tiveram os abalos da fé, questionando aonde está Deus? E à luz da doutrina espírita, nós sabemos que a pandemia teve um propósito. Como disse Divaldo, em março de 2020, na conferência, a última conferência antes da pandemia, porque foi 3 dias depois fechou tudo. E ele lá foi falar, e logo viria a obra No Rumo do Mundo de Regeneração, de Filomeno de Miranda, porque a pandemia era um despertamento moral para a humanidade, inclusive para evitar guerra, que estava naquele auge. Vamos fazer uma pergunta sincera, gente. Será que a pandemia atingiu os objetivos espirituais? Infelizmente não. Se nós olharmos à nossa volta, a cada 10 pessoas, quantas efetivamente mudaram, saíram da consciência de sono, se espiritualizaram, estão mais engajadas no bem, estão mais buscando a mensagem do Cristo? Realmente, quantas? Talvez alguns vão falar, eu conheço de 10 2, de 10 1, de 10 3, sendo otimista. Infelizmente, o homem velho é muito forte dentro de nós. E aí estamos novamente na expectativa de guerra. Era para a humanidade, as nações se unirem em torno de um propósito comum das pesquisas para combater a pandemia, mas passou o período grave, vemos focos de guerras graves hoje. Testando a nossa fé em Deus, porque muitas pessoas falam, e se vier uma guerra mundial, e se vier algo dessa natureza, o que fazer? E a doutrina espírita nos fortalece a fé para entender que tudo isso é passageiro. Ainda que advenha uma guerra, não mata o corpo, mata a matéria, e é fruto do livre-arbítrio humano. Então todos os dias estamos sendo testados na nossa relação com o divino, com o próximo. Muitas pessoas, até pelo processo de adoecimento da fé, se tornam pessoas, diríamos, perturbadas do ponto de vista emocional, inseguras do ponto de vista emocional, fragilizadas, que quando não se tem a fé, se caminha na dúvida, diz Joana de Ângeles. E quando se caminha na dúvida, caminhamos à matroca, largados, sem meta, sem rumo, sem propósito, nos transformando em verdadeiros andarilhos da vida. E muitas pessoas hoje, eu vejo, estão descrentes do outro, já parte da má fé. Quando a gente conhece alguém, ou vê alguém, uma pessoa vem até nós, e a gente já parte da má fé, é porque nós já não estamos mais acreditando na criatura humana. Nós temos sempre que partir da boa fé. Se houver algo objetivo que nos coloque em dúvida, ok. Ninguém está dizendo que o homem de bem tem que ser bobo, tem que ser ingênuo, tem que ser capacho, que hoje existem golpes e tal e tudo mais. Por isso Jesus, mansos e prudentes. Mas nós nunca podemos ver pessoas que estão sempre dizendo, ele não vai conseguir, ele está com má intenção, ele quer alguma coisa. Não está dizendo. Há pessoas que estão sempre duvidando do outro, parte da má fé, quando a gente tem que partir da boa fé. O outro está de boa fé. Se algo denunciar que ele está de má fé, ok. Eu fico vigilante, prudente e cuidadoso. E até em relação ao nosso próprio. Eu não sou capaz. Não, eu não tenho condições. E a gente vai se fragilizando, abrindo campos para processos de fragilidade emocional e adoecimento psíquico e físico. Por isso a importância de nós tocarmos nessa questão da fé. Mesmo, diz Joana de Ângeles, mesmo a fé humana. O que é a fé humana? A fé humana é esta crença, esta confiança. Segundo alguns tradutores do Evangelho, a palavra fé no judaico é emuná, que significa confiar, é mais do que crer, é confiar. Então a fé humana
mais aplicada para as nossas necessidades terrenas, para o aprimoramento da vida material, ela é importante. Porque muitas vezes, para eu conseguir passar num concurso, eu tenho que acreditar em mim, eu tenho que estudar, eu tenho que ter fé que eu vou passar. Porque se eu não acredito que eu vou passar num concurso público, eu não vou estudar. Se eu quero aprimorar a vida material, trazer conquistas no trabalho, na sociedade, eu tenho que acreditar. Porque se eu não acredito na viabilidade do resultado e na viabilidade da execução, eu desisto, eu desanimo. Com um percalço desse tamanho, eu já jogo tudo para cima. Então, mesmo a fé humana, nesse sentido, conforme propõe o Evangelho segundo o Espiritismo, é importante. E Joana de Ângeles traz alguns exemplos para nós. Ela cita, nós podemos usar aqui, Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo saiu do velho mundo na direção do oeste, tendo a convicção, a confiança de que encontraria terras do lado oeste. Se ele não acreditasse, ele não saía. Naquela época as embarcações eram precárias, previsão de tempo era difícil, as tempestades em alto mar, muitos morriam no mar, nem voltavam. Se Cristóvão Colombo não tivesse a convicção de que para o oeste tem terras, ele não sairia de lá. Ele acreditou. E segundo reza algumas tradições do mundo espiritual, Cristóvão Colombo trazia isso já na sua memória espiritual. Sabia ele, espírito a desencarnar, que tinha terras lá. E ele vem para esta missão de ser o desbravador, né? Desbravador em termos, né? Porque hoje já se sabe através da história moderna que outros já estiveram lá, né? A gente já sabe, a história mudou um pouco segundo as pesquisas atuais, mas ele veio com esta missão de, naquele contexto, naquela época, dirigir o olhar para o novo mundo. Se não acreditasse, não saía. Thomas Edison, se ele não tivesse a fé nesse sentido humano, nós não teríamos a luz elétrica, porque teve centenas de insucessos para conseguir o filamento ideal que não queimasse ao receber a corrente elétrica. Se ele não tivesse, ele desistia. Beethoven, se não tivesse esta fé, não comporia a 9ª Sinfonia, porque ele já estava surdo. Se ele não tivesse a fé na música, a fé nele próprio, ele estava surdo, ele desistiria. Mas mesmo surdo compôs a 9ª Sinfonia, uma das mais belas, se não a mais bela, que é a criatura humana falando a Deus e Deus falando à criatura humana. Então ela traz alguns exemplos para a gente entender o quanto é importante a fé no dia a dia, nas questões materiais mesmo, de trabalho, de melhoria da sociedade, da humanidade, no campo das pesquisas científicas, no campo do aprimoramento da vida material. Mas não se limita a isso. A fé vai também para o sentido religioso, que o homem, a criatura humana, é um animal religioso. Nós trazemos inato dentro de nós esta crença em algo superior, esta crença no divino. Às vezes adoecemos, às vezes abafamos, às vezes distorcemos, mas trazemos. Porque a fé religiosa envolve esses componentes de confiar nos valores, nos conceitos, nos preceitos da religião que nós abraçamos. E naturalmente envolve a questão de Deus, como eu enxergo Deus, como eu entendo Deus. Aí há diversas religiões, Alá, Jeová, cada um estabelecendo, construindo a sua fé religiosa de acordo com as suas concepções, que nós espíritas respeitamos profundamente todas as religiões. Até porque, conforme está nesta obra extraordinária que homenageamos, fora da caridade não há salvação. Então nós vamos perceber que a fé religiosa é isso, e pode ser cega ou raciocinada. A doutrina espírita nos convida à fé raciocinada, a pensar, atender os apelos da mente e do coração, conforme dissemos, alinhada com a ciência. Alinhada com a ciência. A fé cega, existe uma comunicação na Revista Espírita, me lembrei agora, que fala que faz do processo evolutivo, porque nós, muito primários espiritualmente, nós sempre queremos alguém que pense por nós, que resolva o problema por nós, que interprete por nós e nos apresente tudo bonitinho. Aí a fé cega,
Éramos espíritos, alguns ainda são, às vezes com pouca autonomia espiritual, ou com pouco desejo de pensar, é acomodação intelectual muitas vezes. Então a fé cega, pessoas ditavam, é assim, ponto, não se discute. Alguns preferem, porque não tem que pensar, não tem que refletir, não tem que fazer os exercícios filosóficos, preferem, é assim, ponto, ok. Mas do ponto de vista da lei do progresso, nós vamos saindo da dependência para a nossa autonomia espiritual. A plena autonomia está longe, mas nós vamos pouco a pouco caminhando nessa direção, que envolve o pensar, o questionar, o refletir. Aí a fé é raciocinada no espiritismo. Mas mesmo no movimento espírita, às vezes encontramos confrades que ainda estão presos por condicionamentos à fé cega, porque preferem que o médium pense por ele, o dirigente resolva os problemas dele, o orador traga tudo pronto. Então ele não quer pensar, ele quer que tudo venha pronto. E a doutrina espírita nos instiga ao contrário, a pensar. Claro que vez que outra eu estou numa dúvida, pergunto ao dirigente, pergunto ao médium, um reforço, um apoio, um suporte, claro que isso é possível. Mas o que nós vemos às vezes é aquela pessoa plenamente acomodada, presa à fé cega, onde ela quer que alguém traga pronto para ela. Então a doutrina espírita trabalha esta fé raciocinada, né? Esta fé de cunho religioso, onde nós acreditamos em valores espirituais, a moral cristã está presente, a conexão com o divino, aí sai da ambiência material e já passa a ser uma ambiência de natureza mais espiritual, embora se faça presente na nossa ambiência material, porque a nossa fé religiosa, ela está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso lar, no nosso trabalho, na convivência com as pessoas, com certeza. Mas esta fé religiosa, conforme propõe Joana de Ângeles, é como se fosse ainda no campo da teoria. Quando que ela se torna uma fé divina? Quando que ela se torna a fé divina? Quando sai do campo da teoria e vai para a prática. Eu não só acredito naqueles valores, eu não só acredito na moral cristã, eu me esforço, como diz Kardec na obra Evangelho segundo o Espiritismo, eu me esforço para viver a mensagem cristã, a mensagem do bem. Aí se torna naturalmente esta fé divina. E ela diz tão bonito, Joana de Ângeles, a fé divina produz heróis, mártires, santos, homens de bem. Lembra dos primeiros exemplos que eu dei da fé humana? Olha os exemplos que ela vai trazer agora da fé divina. Olha como ambas são importantes, sem dúvida alguma, mas olha como muda, como a fé divina já nos alça para o alto, para o divino, para o espiritual. Ela vai citar Teresa d'Ávila, a Santa Teresa, espanhola, século XVI, que com esta fé divina foi capaz de vencer a doença, 20 anos de debilidades orgânicas graves, e foi capaz de fundar 19 mosteiros, e nunca desanimou. Saía dos mosteiros para viver a caridade, ajudar os pobres, ajudar as pessoas. Muitas vezes nós, uma simples dor de cabeça, nós já não vamos ao centro espírita. Uma indisposição orgânica, nós já faltamos da palestra. Teresa d'Ávila, 20 anos de debilidade orgânica grave, por conta desta fé divina, vencia todos os obstáculos físicos. Divaldo Franco estará na conferência amanhã, na iminência de completar 97 anos de idade, com algumas debilidades físicas. Então vejam a fé divina. Se eu não tenho esta fé divina, vem o obstáculo, como eu falei, uma indisposição. Não vou hoje, não estou bem. Quando é grave eu não vou, mas quando é leve e médio, eu tenho que exercitar esta fé divina, falar, não, isto não vai me impedir de ir ao centro, de ir ao templo religioso, de atender aquele compromisso no bem, de fazer aquela visita àquela pessoa que eu havia programado, de ir ao trabalho. Quando é algo grave, contágio infecto, contagioso, é claro, ficamos em casa, nos cuidando. Ela cita Gandhi, que com a fé divina foi capaz de
libertar a Índia da escravidão na Inglaterra sem derramar sangue, demonstrando que o amor e a paz são as forças mais vigorosas da vida. Vejam só como a fé divina é que nós estamos sendo convidados a esse. Ela cita a Madre Teresa de Calcutá e tudo mais. Isso Jesus: se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esta montanha: passará daqui para acolá, e ela passará. Qual montanha? A montanha das nossas aflições, a montanha dos nossos limites morais, a montanha das nossas dificuldades. Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, passará daqui para acolá. E é esta fé, em especial esta fé raciocinada, esta fé espírita, que nos alça a fé divina, porque nos fala da moral cristã, nos fala de reencarnação, nos fala de mortalidade, de mediunidade, de transição planetária, de lei de causa e efeito. É esta fé que alimenta em nós a esperança. Está até no Evangelho, é bonito. Não é a fé que nos sustenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor, item 11 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que bonito, gente. Não é a fé que nos sustenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor. Se eu não acredito, eu não tenho esperança. Se a minha fé é frágil, a minha esperança é frágil. E se eu não tenho esperança, eu desanimo. Eu me entrego. Eu não faço esforço para nada, porque eu não tenho esperança de um futuro melhor, de que algo vai se modificar. E nesse campo a doutrina espírita é extraordinária, porque quando nós analisamos aqui as promessas do Senhor com a doutrina espírita, é uma maravilha. Nós poderíamos dizer que teríamos que agradecer todos os dias o conhecimento espírita. Que disse Jesus, por exemplo, no sermão profético, lá no finzinho: daí no fim, por toda a terra será pregado o Evangelho. Nós espíritas, mas como? Como? Nós sabemos. A transição planetária está a pleno vapor. Os benfeitores estão agindo, missionários reencarnando, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Então nós sabemos de toda esta metodologia que está acontecendo neste momento de transição planetária. Então nós não perdemos a esperança. Se vier uma nova pandemia, se surgir alguma guerra de proporção mais grave, nós não perdemos a esperança, porque a nossa convicção está alicerçada nos valores espirituais, não nos valores materiais, que são perecíveis. Já vi espíritas nos perguntando: mas se vier uma guerra mundial? Ok, vai estudar o livro dos Espíritos, lei de destruição. A destruição muitas vezes é necessária, mas o corpo perece, mas o espírito não perece. Nós não sabemos, estamos aqui só comentando, mas temos focos. Mas mesmo assim a nossa esperança se mantém forte. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Como? Olhamos aí criminosos, pessoas corruptas. Como? Vai reencarnar. O ir e vir, esse espírito vai e volta, colhe os efeitos do mal que causou, vai despertando sem pressa. A lei de Deus não tem pressa. Vai despertar. Os mansos herdarão a terra. Como? A transição. Ficarão aqui não os perfeitos, porque a terra não é o mundo das perfeições, mas aqueles que desejam um mundo melhor. Como diz Kardec, os que se comprazem no mal, surdos à voz do bem, vão para o expurgo planetário, conforme está em várias obras espíritas. Então a visão espírita alimenta de forma pujante a nossa esperança. O espírita tem que ser uma pessoa esperançosa. Não se coaduna com o espiritismo alguém desesperançoso, alguém negativo, alguém pessimista. Não, este mundo não vai dar em nada, a vida não vai dar em nada, está tudo largado, está tudo abandonado, Deus esqueceu de nós. O espírita em nenhum momento, porque nós temos, eu gosto dessa expressão e uso muito, Camilo, temos um baú de joias doutrinárias que nos permite ter a fé que alimenta em nós a esperança. E talvez nunca a criatura humana precisou tanto de esperança. E nós podemos ser este porta-voz da esperança, orientando, esclarecendo, exemplificando
que mesmo se acontecer um infortúnio conosco, por mais grave que seja, eu não perco a esperança. Se eu enfrentar um luto grave em casa, eu não perco a esperança, porque a vida segue. Então as pessoas olham mais do que as nossas palavras, as nossas atitudes diante das ocorrências da vida. Falam, nossa, fulano está sempre otimista, sempre esperançoso, não desanima, confia, está sempre fazendo algo de bom. Isto contagia. Não é novidade, nas entrelinhas das obras, na obra No Rumo do Mundo de Regeneração, em algumas falas do Divaldo que estão no YouTube, para quem quiser ver, nós sabemos, e quem entende a transição sabe que ainda passaremos tempos desafiadores e difíceis. Mas não perdemos a esperança. E sempre nos perguntando o que posso fazer de melhor. Nós vivemos tempos de desnutrição espiritual. E desnutrição espiritual gera desalento, desânimo e desesperança. Há muitas criaturas que transitam por aí. Vivem por viver. Vivem por viver. A pessoa existe biologicamente, mas não vive espiritualmente, plenamente. Porque não tem esperança. Porque a fé está, ou não a tem, ou está fragilizada, adoecida e distorcida. A casa espírita, nestes tempos, ainda pós-pandemia, aumentou muito o número de atendimento fraterno. Eu trabalho com atendimento fraterno, certamente deve ter alguns trabalhadores aqui de atendimento fraterno. Pessoas que estão chegando na casa espírita desanimadas, desesperançosas. Seja por infortúnios pessoais, familiares, profissionais, coletivos. E nós espíritas sempre teremos algo a ofertar para alimentar nela a esperança. Por isso Paulo de Tarso falava do capacete da esperança. Capacete. Por que será que ele criou esse símbolo do capacete? Para proteger a cabeça, a mente, proteger a mente de ideias pessimistas, que vão às vezes carcomendo-nos aos poucos. Eu deixo de acreditar. Aliás, permita-me até, estou aqui acompanhando o tempo para não me estender muito, porque está dando quase aqui a minha 1 hora. Os espíritos inferiores, inimigos do bem, trabalham a desesperança nas pessoas, inclusive nos espíritos. Se nós damos guarida, damos sintonia, quem trabalha em reunião mediúnica sabe disso. Quantos espíritos não vêm ali em tom ofensivo, dizendo, desistam, o bem está perdendo. Semana retrasada, no grupo mediúnico que frequento, aliás, através da minha mediunidade, eu sou médium de psicofonia consciente, logo após o carnaval, um espírito se comunicou dizendo isso. Ele chegou e falou assim, dando risada, e falou assim, vocês perderam a batalha. A dialogadora perguntou, para que batalha? Vejam as sequelas do carnaval. Quantas pessoas se afundaram nas drogas, dos vícios, do sexo desregrado? 80% inconsciência de sono. O problema não é o carnaval, o problema é o que se faz do carnaval. Então vejam quantos nós aqui inspiramos, afundamos as pessoas, quantas gravidezes indesejadas, precoces, quantas overdoses, quantas pessoas aniquilando a vida. Vocês perderam a batalha, tentando alimentar em nós a desesperança. É claro, com o baú de joia doutrinária que nós temos, a dialogadora muito bem falou para o espírito, não perdemos a batalha. Não, vocês perderam, vejam aí, vocês sabem que perderam. Não, nós não perdemos. Deus trabalha com pés. É triste que muitas pessoas, de fato, não só no carnaval, mas às vezes em especial no carnaval, se afundam muito, é verdade. Mas Deus está no comando, Deus não tem pressa. Você sabe que a Terra está em transição. Aliás, muitas regiões do mundo espiritual inferior já estão sendo transplantadas para o mundo onde esses espíritos vão. Está na obra de Filomeno de Miranda. As regiões estão sendo retiradas como verdadeiras gruas espirituais, com a ação da mente, estão sendo tiradas. Você já perdeu vocês vêm perdendo as suas moradas aí no mundo espiritual. O espírito fica assim. Então veja que nós temos argumento para que a tese apresentada de que nós perdemos não é verdadeira. O espírito vai ficando, nós temos argumentos. E a proposta nem é convencer o espírito. Muitos não se convencem, né? Então veja que eles estão tentando alimentar em nós.
no próprio espírita que tem esse baú de joias doutrinárias, para que comece a questionar: nossa, será que está valendo a pena? Será que realmente tudo isso é verdadeiro? Mas o que adianta estar aqui no grupo mediúnico, nessa tarefa, no passe? Será que eu estou sendo útil? Será? A pessoa pode... Eles jogam a dúvida. E ali, muitas vezes, se a gente alimentar essa dúvida, se fragilizar, logo estamos nós, negativos, pessimistas, desesperançosos, malbaratando essas informações valiosas que nós recebemos do além. E quando nós temos esta fé, conforme aqui estamos propondo, e esta esperança, a consequência natural, sem dúvida alguma, é a prática da caridade. Está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não é a fé que nos dá o amor? Tiago, a fé sem obras é morta em si mesma. Se eu tenho fé, esta fé realmente, as três, né? Aquela fé humana, a fé religiosa e a fé divina, portanto, tenho também como consequência a esperança. Eu quero colaborar, eu quero ajudar, eu quero construir esse mundo regenerado no porvir, eu quero ser colaborador, ou seja, eu quero praticar o bem, a caridade, que é o fruto visível, isso, da esperança e da fé. Por isso, fora da caridade, não há salvação, né? E aí temos lá em O Livro dos Espíritos, como entender a caridade segundo propunha Jesus: perdão das ofensas, a benevolência com todos e a indulgência com as imperfeições alheias. Aí nós vamos praticando o bem, seja a caridade material, seja a caridade moral, que hoje, por conta da desnutrição espiritual, há muitas pessoas precisando, não da caridade material, muitas estão precisando, mas muitas estão precisando da caridade moral, a palavra, o abraço, a afabilidade, a doçura, a ternura, porque quando nós vivemos a moral cristã, nós somos pessoas boas, nós alimentamos no outro a esperança de um mundo melhor. Não é assim? É tiver uma pessoa boa, puxa, alguns falam, não, o mundo ainda tem salvação, olha como há pessoas boas. Não, realmente a gente tem que acreditar no mundo, ó fulano, o que ele fez, ó ciclano. Hoje nas redes sociais circula o mundo. Aliás, para a gente alimentar a esperança, eu vou fazer uma propaganda do meu pai aqui. Meu pai, que é espírita também, se vocês entrarem no YouTube lá, tem Universo do Bem. Meu pai há anos faz um programa televisivo onde ele só traz notícia boa. Porque se a gente ficar vendo só notícia ruim, aí a gente acha que acabou. Não tem o que fazer. Meu pai tem Universo do Bem, pode colocar lá, o nome dele é Ivan. Universo do Bem, Ivan de Paula. Já tem centenas de programas lá, só notícia boa. Não é viver desconectado da realidade, é saber que muitas coisas boas, muita caridade vem sendo feita por aí. Muita caridade vem sendo feita aí. Quem é mais pragmático, procura lá Steven Pinker. É um estudioso que mostra em números que a violência vem diminuindo na Terra. Em números, é dado, é informação. Está piorando, não está piorando. Estamos vivendo momentos difíceis, mas a violência vem diminuindo. Então veja que a doutrina espírita é para nós este convite para que a gente realmente possa ter esta fé, esta esperança, esta caridade. E a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, alimenta em nós estas armas, né, neste bom sentido, habilidades, recursos, para que possamos nos harmonizar e ajudar a equilibrar a vida à nossa volta. E aí, conforme a pergunta lá de Bartolomeu, nós vamos incrementando, são múltiplas, porque as armas ou a pujança, o espectro do amor é imenso. O amor se desdobra em fé, esperança, caridade, humildade, paciência, respeito, etc, etc. Nós vamos construindo a nossa, como diz Paulo, a nossa armadura espiritual, forjada na fé, colocando o capacete da esperança, e aí uma mensagem de Santo Agostinho na Revista Espírita, a lança da caridade e o escudo do amor. É um símbolo, né? A gente se imaginar com o capacete da esperança, a armadura da fé, o escudo do amor, que amortece as agressões alheias
e a lança da caridade. Por que a lança? Porque a lança vai longe, né? Você joga a lança, então a caridade ela tem que ter esse alcance ilimitado, fazer o bem em qualquer situação, a quem quer que seja, para que a gente possa aqui caminhar conectado com o divino. Então, para nós, fica este convite, fica esta, diríamos até gratidão ao codificador, por ter nos trazido a codificação, em especial porque este ano celebramos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra de atualidade, um vademecum, como foi dito por Ivan de Albuquerque, norteando os nossos passos aqui na Terra, resgatando a moral cristã, para que seja um grande farol na nossa vida, para que nós possamos não naufragar na embarcação do corpo, na experiência reencarnatória pela qual estamos passando. Que obra extraordinária, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado. Muito obrigado.